Bom, vamos lá. Exemplo 2. Calcule o deslocamento vertical do nó B do quadro isostático visto na figura abaixo. Considere o quadro trabalhando fundamentalmente a flexão com inércia constante nas duas barras EI igual a 135.500 kN vezes metro quadrado. Então vamos calcular as reações de apoio e depois definimos as equações de momento fletores. Vamos começar vindo da barra livre, da extremidade livre desse pórtico, em direção ao apoio A. Os efeitos devido ao carregamento real, vamos calcular nossas reações de apoio. Então aqui eu tenho uma reação vertical em A. Aqui eu irei ter uma reação horizontal em A. E eu terei aqui na base do engaste um momento em A. Então, para isso, vamos calcular essas reações. Primeiramente, vamos fazer somatório do momento em A igual a zero. Somatório do momento em A igual a zero, considerando um anti-horário positivo. Isso significa que o meu 8 kN em relação a A vai fazer um giro no sentido horário, o meu 1 kN vai fazer um giro no sentido anti-horário. E eu tenho a minha reação do momento em A já atuando no sentido anti-horário. Portanto, teremos somatório do momento em A igual a zero, 8 vezes 6, só que negativo, mais 1 vezes 4, mais momento em A igual a zero. Portanto, o momento em A vai ficar 8 vezes 6, 48. 1 vezes 4 fica positivo, passando para o outro lado, negativo. E eu vou ter o meu momento em A igual a 44 kN vezes metro. Vamos calcular agora a reação vertical. Então, para isso, iremos fazer o somatório das forças verticais, considerando para cima positivo. Então, tudo que for vertical vai entrar aqui na equação. Então, eu tenho RVA, que está para cima, e eu tenho 8 kN, que está para baixo. Logo, RVA menos 8 igual a zero. Isso implica que meu RVA vale 8 kN para cima. Da mesma forma, vamos fazer para as forças horizontais. Para isso, temos somatório das forças horizontais igual a zero, considerando para a direita positivo. Então, todas as forças horizontais entrarão na minha equação. Nesse caso, nós temos o RHA e eu tenho o 1 kN voltado para a esquerda. Assim, temos RHA menos 1 igual a zero. Isso implica que a minha reação horizontal em A vale 1 kN voltado para a direita. Vamos calcular agora os esforços solicitantes. Primeiro, segmento AC, onde no ponto A eu tenho as minhas reações de apoio que eu calculei anteriormente, em função de uma coordenada local Y. Então vamos calcular a nossa equação de momento fletor. Então aqui, primeira equação de momento
vetor, onde o momento é em função de y, e isso vai ser igual a menos 44 menos 1, que multiplica y. Então, esse 44 ele está no sentido negativo da nossa convenção. Esse RH em relação a S1 também fará um momento negativo. O meu y vai variar de 0 a 4 metros. Então, o y vai variar de 0 até 4 metros. Quando estiver em 0, o momento estará em A, e quando for 4 metros, o momento estará em C. Então, y igual a 0 implica dizer que o meu momento em A vale menos 44 kN vezes metro, e y igual a 4 metros, o meu momento em C vai valer menos 48 kN vezes metro. Bom, vamos fazer agora o cálculo do meu segmento B para C, ou seja, indo da direita para a esquerda. Então, meu segmento BC, eu tenho uma carga concentrada em B de 8 kN vertical e uma carga concentrada horizontal de 1 kN. A equação do momento fletor em função de x será o momento em função de x vai ficar menos 8x, e o meu x vai variar de 0 até 6 metros. Quando x estiver em 0, o momento estará atuando em cima do ponto B. Quando x percorrer 6 metros, ele vai alcançar o meu ponto C. Então, ele vai sair do 0 e vai chegar no ponto C. Dessa maneira, quando eu tenho x igual a 0, o momento em B vale 0. X igual a 6 metros, o momento em C, menos 48 kN vezes metro, tracionando as fibras superiores da minha viga. Bom, terminados os efeitos do carregamento real, vamos fazer a aplicação da carga unitária, onde iremos excluir os carregamentos reais e iremos colocar a carga unitária exatamente no ponto onde deseja-se calcular o deslocamento vertical, no caso, ponto B. Efeitos devido à carga unitária. Então foram excluídos todos os carregamentos reais, colocou-se uma carga unitária exatamente no ponto onde deseja-se calcular, e essa carga unitária em relação ao ponto A, da onde nós iremos calcular nossa reação de apoio, vai produzir um momento no sentido horário. Assim, temos somatório do momento em A igual a 0, considerando um anti-horário positivo. Isso implica dizer que o momento em A positivo, o 1 ele produzirá um momento no sentido negativo, então menos 1 que multiplica 6. Isso é igual a 0. Isso implica dizer que o momento em A vai ser 6 metros. Essa unidade aqui está em metro, uma vez que a minha carga unitária é adimensional, que multiplicado pela distância resulta em metros. Temos agora que calcular a reação vertical em A e a reação horizontal em A. Dessa maneira, somatório
das forças verticais, considerando para cima, positivo. Ou seja, a minha reação vertical em A, menos 1 vale zero. Ou RVA é igual a 1 para cima. Por fim, somatório das forças horizontais igual a zero, considerando para a direita, positivo. Logo, eu tenho RH valendo zero, uma vez que não temos carregamento horizontal. Vamos calcular agora a equação de momento fletor do segmento AC devido à aplicação da carga unitária. Portanto, a equação do momento fletor será em função de y, e essa equação vale 6 metros constante. Da mesma maneira, vamos calcular para o segmento BC. Vamos calcular a equação para o segmento BC. Esse segmento tem apenas a carga unitária atuando no ponto B, cuja a equação em função de x é igual a. Então eu tenho um momento em função de x que vale menos x. E esse x vai estar variando de 0 a x igual a 6 metros. Quando x for igual a zero, o meu momento estará no ponto B, e esse momento em B vale zero. Quando x for igual a 6 metros, então ele vai sair de B e vai percorrer para a esquerda 6 metros, até atingir o ponto C. Portanto, o momento em C vai valer menos 6 metros também. Nesse sentido, tracionando as fibras superiores da minha viga. Vamos calcular agora o deslocamento vertical no ponto solicitado. No caso, deslocamento no ponto B. Para isso, vamos escrever a nossa equação, delta igual integral da minha estrutura, momento fletor real, momento fletor unitário, dividido por EI, que multiplica dx. Assim, temos delta, vai ficar integral. Vamos observar qual é a equação de momento fletor da barra C, em referente aos efeitos reais, e qual é o momento fletor da barra C devido à carga unitária. Para o carregamento real, a equação do momento foi de menos 44 menos y. Para a carga unitária, a minha equação foi de menos 6 metros. Ou seja, em um intervalo de integração variando de 0 a 4 metros, temos menos 44 menos y, que multiplica menos 6. Na razão de EI, que multiplica dy, mais a integral de 0 a 6, cuja equação da barra BC vale para a carga real menos 8x e para a carga unitária menos x. Então, menos 8x, que multiplica menos x, sobre EI dx. Então, essa minha primeira equação refere-se
ao segmento AC, a minha segunda equação refere-se ao segmento BC. Eu vou desenvolver as integrais e vou apresentar os resultados para vocês. Então aqui nós temos 264 vezes 4 mais 6 sobre 2 dá 3, que multiplica 4 ao quadrado, que é 16. Portanto, 264 vezes 4 é igual a 1056 mais 3 vezes 16 dá 48, mais 1 sobre o meu EI, que multiplica 6 ao cubo vezes 8 sobre 3, fica igual a 576. 576. Portanto, a minha equação fica delta é igual a 1056 mais 48 1104 1104 sobre EI mais 576 sobre EI. Portanto, o deslocamento vertical de B vai ser igual a 1680 dividido pela minha rigidez da flexão EI. Logo, o meu deslocamento total em B valerá 1680 sobre a rigidez dada no enunciado, que foi igual a 135.500. Cento e 135.500. Isso implica que o meu deslocamento vertical em B é igual a 1680 dividido por 135.500, 0,0123 metros. Vamos passar para centímetro. Isso é equivalente a 1,24 centímetros. 1,24 centímetros. Vamos analisar agora o significado desse valor. 1,24 centímetro significa que o meu nó B, devido à aplicação
do carregamento vertical e horizontal implica em um deslocamento vertical de 1,24 centímetros. Se quisermos ver isso em um programa, vamos analisar por meio do F-Tool. Então no F-Tool eu construí esse pórtico, coloquei os meus carregamentos, né? Aqui é possível observar os diagramas de fletores, diagramas de cortante, mas o que nos interessa é o deslocamento aqui na ponta. Então vou clicar bem aqui na ponta. Observe que o programa ele fornece uma carga de 1,246 ou 1,24 centímetros, dando coerência aos nossos cálculos. Isto encerra o nosso exemplo.